Então, essas estruturas solidificadas, continuando a nossa interrupção da parte 1, essa estrutura vai ficando, então, mais solidificada e o comportamento se repete constantemente desse modo. A pessoa, então, vai gerando um estresse muito grande. E esse estresse faz com que ela perca também a sua condição imune. Então, é comum um estudante de vestibular, ele se preparar intensamente para uma prova, criar uma ansiedade grande e depois ficar doente, porque a atenção para atingir o seu objetivo gerou também uma capacidade de imunologia. Então, amigos, como é que você pode saber que está no estado raivólico? Sua garganta fica seca, a boca seca. O que acontece mais? Você sente insegurança, muita vontade de brigar, de falar o que vem à telha. Então, você está num processo de autoestresse. Se a pessoa bloqueia a raiva, ela se sente um pouco isolada, ela se sente, muitas vezes, incapaz de reagir a certas situações, chora sozinha, procura evitar o convívio social e passa até condições mais graves de depressão no estágio contínuo de isolamento social. Como é que a gente pode trabalhar isso? Há várias formas terapêuticas que propiciam sair desse quadro de repetir a expressão da raiva a ponto de entrar até num quadro mais doentio, um quadro psiquiátrico. Existe a terapia haitiana, a terapia bioenergética, que trabalham mais diretamente com o corpo, a terapia somática, a sistêmica, a terapia dos esquemas. Há também, hoje já comprovada, a estimulação magnética transcraniana, o Megabrain, que é um processo de usar óculos para ativar as áreas cerebrais, produzindo ondas cerebrais ainda em estudo. A convulsoterapia, que é através de um trabalho com eletrochoques. A terapia química com medicações, no caso, para casos mais graves, com quadro psiquiátrico mais intenso, ou até na necessidade de uma internação para um acompanhamento melhor desse quadro. A raiva, então, é uma emoção típica dos animais e também do ser humano. E podemos mudar isso. Como? Podemos mudar isso mudando o foco, aprendendo a respirar, fazendo caminhadas, atividades físicas, fazendo um trabalho de metacognição, analisando o seu comportamento antes e depois, procurando mais conhecimento sobre a origem das suas raivas, enfim, de algum modo tentando alcançar a sua homeostase, procurar um equilíbrio mental e físico. Hoje, os estudos de genética, da robótica, da inteligência artificial, biônica, estão indicando que um outro tipo de ser humano está surgindo. Hoje já há experimentos em que a amígdala, ou as amígdalas, aquelas que bloqueiam certo fluxo para o cérebro, o córtex pré-frontal, nós já sabemos que se elas forem retiradas ou seccionadas, que a pessoa pode até ficar, o animal fica lesado, apático, sem uma iniciativa para se defender. E no caso, se as amígdalas forem estimuladas demais, a pessoa fica numa raiva intensa, destrutiva, possessa, enlouquecida. Então, todas essas novas descobertas tecnológicas associadas às descobertas também e os experimentos de neurociência evidenciam que um outro tipo de humanidade está surgindo, a que os cientistas chamam de transhumanas, baseadas no biopoder, no poder do conhecimento dessas interações corpo e mente e consciência. Então, essa proposta de mudar o nosso panorama de raiva para um mundo mais interior, mais estável, mais pacífico, mais harmonioso,
Os orientais já fazem essas práticas e algumas seitas e religiões e pessoas ligadas à busca da felicidade, à busca da paz interior, da paz no mundo, através de práticas de meditação em que se trabalha a raiva diretamente, conhecendo, tendo acesso à sua complexidade de modo lúcido, analítico e ao mesmo tempo aprendendo a elaborar. No processo terapêutico, o meu trabalho, com toque terapêutico, com a respiração, com a dinâmica corporal, com certos movimentos e uma análise dos pensamentos, anotações, observações, leituras, um trabalho de pintura de mandalas, enfim, várias atividades que trazem à pessoa uma condição de lidar com a raiva. Agora, como lidar com a raiva do outro? O primeiro passo é compreender bem, a raiva é do outro. Então eu não preciso me ligar na raiva dele se eu também não expressar, não facilitar a elaboração da minha raiva naquele momento junto com a do outro. Então, a raiva é do outro. Então, o que se faz? Se dá um espaço de entendimento, se procura exercitar a comunicação conciliadora, como eu já publiquei um outro vídeo especificamente sobre a comunicação conciliadora e um outro sobre os 5 tipos de comunicação que podemos praticar para viver melhor, entender como funciona a nossa comunicabilidade. Então, se a gente elabora isso, entende de onde vem a nossa raiva, como ela se processa e atuamos de modo com foco constante, determinado, permanente, eu quero me expressar, porque ficamos bem quando provocamos a raiva no outro, criamos mágoa, ressentimento, ódio, rancor, sentimento de vingança, isso é bom? O que você sente também quando está raivoso é legal? Não é. Ninguém fica melhor sentindo raiva. Todas as dificuldades que nós temos no planeta vêm do excesso de raiva. Então aqui eu quero deixar com vocês algumas sugestões, como de filmes, para assistirem e pensarem sobre isso que conversamos agora, como Coração Valente, 300, todo tipo de filme de ação inclui muita agressividade, os filmes sobre os super-heróis também. Sugiro ainda Instinto, um excelente filme, O Instinto Canibal, e para vocês ampliarem mais ainda as suas ideias, sugiro o livro Consciência Emocional, escrito por Dalai Lama e Paul Ekman. Sugiro também o livro escrito pelo Lama Michel e Bel César, Grande Amor, um Objetivo de Vida. Com certeza vocês podem ler com profundidade a significação do amor, onde eu explico os aspectos primordiais, essenciais da raiva e como nós podemos nos livrar da raiva e da agressão aos outros e a nós mesmos, porque todo mundo que tem atitudes raivosas, elas também ficam extremamente prejudicadas nos seus relacionamentos, na vida pessoal, na saúde física e na saúde mental. Sugiro ainda o Inteligência Emocional, conhecidíssimo, de Daniel Goleman, e para quem quer mais estudar profundamente, como os psicoterapeutas, médicos e psicólogos, Neurociência Cognitiva, que é um livro de bastante estudo, com experimentos que você pode avaliar com calma e profundidade como pode praticar, atuar melhor terapeuticamente. Então, meus amigos, minhas amigas, eu trouxe também uma história de Wallace Leão Rodrigues no seu livro, muito interessante, muito positivo, e para o resto da vida, que ele conta a história de um dos seus filhos que tinha o hábito de proceder de modo agressivo com as pessoas. E ele, observando o comportamento negativo do filho, sugeriu que cada vez que ele fizesse uma atitude negativa, de agressividade com alguém, ou magoasse alguém, ele, o pai, colocaria um preguinho numa tábua bonita, lisinha. O filho ficou com dó daquela tábua que seria colocado os pregos. Ele, então, cometeu tantos atos destrutivos que o pai verificou uma hora que a tabuinha não tinha mais espaço. Então mostrou ao filho, olha aqui, a tábua não tem mais espaço para colocar mais pregos. O filho olhou, ficou com muita dó da tábua, que ficou toda pregueada. Ele então disse, o que vamos fazer agora? O pai sugeriu muito sabiamente, vamos retirar os pregos.
E à medida que retirava os pregos, ficavam as marcas. Então o filho perguntou: como é que nós vamos fazer para tirar as marcas? O pai disse: não vai ser possível tirar as marcas. E o menino ficou muito impressionado com aquilo e tomou aquilo como um aprendizado, porque quando provocamos a raiva em nós ou nos outros de modo destrutivo e fazemos disso um ato de vingança ou de crueldade, ou persistimos atuando daquele modo, trazemos um grande prejuízo para nós, porque muitas vezes nos sentimos culpados, magoados, tristes e manifestamos essa tristeza. Às vezes é uma pessoa que está sempre chorando, não sabe por quê. Muitas vezes atendo pessoas assim, elas choram e não sabem por que choram. Muitas vezes a raiva que ficou bloqueada acontece e esses sentimentos ficam então interiorizados, precisam ser elaborados. E no processo terapêutico, como eu pratico, em muitas situações a pessoa, quando percebe a raiva no corpo, ela vomita, ela suspira, ela tem tremores, sudorese, e essa situação faz com que ela perceba que a raiva estava no corpo, e isso com os toques terapêuticos, com a dinâmica energética também, ela pode expressar essa raiva de modo consciente, porque não basta expressar a raiva para trabalhar a raiva. Muitas pessoas pensam que se ela for socar um saco de areia, ela vai se livrar da raiva. Não vai, ela vai aumentar a raiva dela. Tá aí a história de boxeadores, que são pessoas que partiram até para uma agressão muito intensa com a esposa, por exemplo. Agredir e matar. Então, a raiva se expressa sem uma análise, sem uma elaboração, ela realmente se transforma em algo muito perigoso. E podemos observar com calma que as grandes desgraças da humanidade, as grandes guerras, têm como base a nossa raiva, porque a raiva não é só do outro. Então, a gente vê também que o outro está na vida querendo encontrar um caminho certo, mas por ignorância, por não saber o que fazer com a sua própria raiva, continua se defendendo. Então, se uma pessoa vê a vida como um prego e sai por aí como um martelo batendo em todo mundo, certamente ela não vai conseguir sair de um ciclo vicioso e vai cultivar muita antipatia, muita contrariedade, muita indisposição. Nós podemos ver muitas pessoas que elas dizem que estão sendo sinceras, como já citei, e elas não estão sendo sinceras. Elas não conseguem elogiar, sempre procuram o defeito na pessoa, elas insinuam, provocam intrigas, é aquela pessoa que apimenta sempre uma narrativa, procurando levar para o lado mais negativo possível, provoca a ira das pessoas, a indignação, o sentimento de vingança. Então é muito assim assertivo que possamos buscar uma ajuda para compreender a raiva como uma necessidade da natureza biológica, mas que nós podemos transcender. Existem muitos seres, muitas pessoas que mostraram que podem superar esse processo biológico, e assim nós vamos criando novos tipos de redes neurais e podemos partir para um outro tipo de humanidade, um outro tipo de condição de ser humano, que a gente possa sentir a raiva, não ter medo dela, não ter vergonha dela, mas ir elaborando e criando outras estruturas a ponto que possamos viver num mundo com o mínimo ou com menos raiva. Tudo isso depende do trabalho que cada um faz. Voltando então à história do menino dos pregos na tábua, verificamos que a marquinha pode ser a culpa, mas nós podemos acrescentar um dado na história do Wallace Rodrigues, dizendo que nós podemos também tirar a marquinha sim, fazendo um trabalho de dinâmica energética, por exemplo, trabalhando o estado vibracional, que é uma técnica que se originou na Índia e hoje é praticada no Ocidente também por terapeutas e outras pessoas que procuram melhorar a dinâmica energética pessoal através das mobilizações das energias, absorção, exteriorização e circulação. Então, essa técnica que Reich também usou como estado, que ele chamou de estado vibratório, e hoje é conhecida como estado vibracional, consiste numa atividade bem simples, meu amigo, minha amiga, que você pode praticar. Visualize no alto da sua cabeça uma nuvem clara, transparente e luminosa, e visualize
que essa nuvem desce da cabeça até os pés e sobe até a cabeça. Vai fazendo isso, faça 10 vezes, 20 vezes, várias vezes por dia, sempre no contínuo. Faça isso com calma e depois faça uma experiência como eu faço com as pessoas que atendo. Olhe suas mãos, veja o que você sente e você vai verificar alguns detalhes interessantes. Depois me conte, mande uma mensagem, ligue para mim, me dê um retorno do que você aprendeu sobre a nossa atividade hoje. Então leve a vida de um modo mais leve, o sorriso no rosto, a alegria é um excelente higienizador. Então procure não viver no efeito Hulk, ficar verde de medo e parte para a agressão e parte para um lado destrutivo. A gente pode viver melhor e esse canal tem esse objetivo.